Tem aqui à minha direita uma árvore de Natal. De novo. Gente, já estamos respirando os ares natalinos. Essa árvore bonita que as mulheres da igreja montam todo ano deve nos aproximar mais de Jesus. Tudo isso tem que fazer com que a gente não fique pensando só nos presentes, Papai Noel, mas que a gente possa efetivamente se lembrar de Jesus mais, porque Ele é a nossa vida, né? Ele é a razão da gente existir. Muito bem. Eu gosto muito do Natal, gosto muito de dezembro. Não sei se é porque eu nasci dia 23 de dezembro, então eu sou assim um pré-natalino, né? Então é isso. Bom, mas vamos ler a Bíblia agora, vamos meditar um pouco no texto de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler de 16 a 22. Mateus 19, de 16 a 22. O tema desta noite é possuidor ou possuído? Possuidor ou possuído? Mas vamos ler o texto. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando eu trago esse tema para hoje à noite, possuidor ou possuído, o que jaz sobre esse tema são as coisas. As coisas. E as coisas podem ocupar um lugar muito grande, um espaço muito grande na nossa vida. De um modo geral, as pessoas, nós temos dois problemas em relação às coisas. Dois problemas em relação às coisas. O primeiro é quando não se tem as coisas. O sentimento que predomina é a frustração. Então tem muita gente frustrada aí, porque não pode ter determinadas coisas. Porque não pode satisfazer, por exemplo, os seus sonhos de consumo. São pessoas que estão frustradas, descontentes, insatisfeitas, porque não têm determinadas coisas. O segundo problema é quando se tem as coisas. E o sentimento que acaba resultando de se ter as coisas é o tédio.
É o tédio. Porque as coisas nos satisfazem momentaneamente. Seja o que for, nos satisfazem momentaneamente. Depois de um tempo, muitas vezes um breve tempo, aquela coisa que a gente desejou tanto, que a gente lutou tanto para ter, para comprar, para adquirir, para possuir, acaba perdendo a graça. Porque já tem uma coisa nova sendo oferecida para nós, muito mais interessante, mais moderna, mais sofisticada, mais rápida e mais cara, evidentemente. Então, a gente precisa ter cuidado em relação às coisas. Nem ficar frustrado, nem viver frustrado e descontente, porque a gente não pode ter determinadas coisas, mas também não se iludir com as coisas, porque a gente vai ser dominado pelo tédio se nós depositarmos a esperança da felicidade nas coisas. Então, cuidado. Nós vivemos uma sociedade cheia de coisas que nos são oferecidas diariamente pela propaganda. Coisas e mais coisas. No texto que nós lemos, nós encontramos a história de um jovem. Um jovem, talvez hoje a gente pudesse dizer, um jovem empreendedor, ou um jovem herdeiro, um jovem rico, um homem rico. Ele era dono de muitas propriedades, diz o texto. E é muito interessante que ele, além de ser rico, porque era dono de muitas propriedades, ele era uma pessoa religiosa. Ele era religioso. Tanto é que ele vai até Jesus Cristo e faz uma pergunta de caráter religioso. Não é isso que nós lemos aqui? Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Que farei de bom para entrar no âmbito do reino dos céus ou do reino de Deus? Ou podemos dizer, o que farei para ser salvo? Para ir para o céu? O que eu posso fazer de bom para alcançar essa condição espiritual? E Jesus, então, diz para ele, olha, bom, em primeiro lugar, esse negócio de bom só existe um, que é Deus. E ninguém pode alcançar as dádivas celestes, divinas, por ser bom, ou por se achar bom, por causa dos seus méritos. Não é assim que a gente entra nessa dimensão da graça de Deus. É pela graça, é de graça, é pela fé. Mas ele estava pensando nisso. O que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? Para ser salvo, para entrar no âmbito da espiritualidade, da comunhão com Deus. E Jesus então diz para ele, olha, se você quer entrar na vida, porque quando o texto fala de vida eterna, está falando de uma vida que vai acontecer lá no futuro, depois que a gente morrer, a gente vai para o céu e vai ser assim bacana, vai ser. Mas a vida eterna começa já, é aqui e agora. Essa vida, uma vida mais plena, uma vida mais significativa, começa aqui e agora. E essa vida é conhecer a Deus. É o que João diz. A vida eterna é conhecer a Deus. Muito bem, mas Jesus então diz para ele, olha, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou, quais? E aí Jesus vai dizendo, né, faz aquela, não mate, não furte, não cometa adultério, não
não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, tal, ama o seu próximo como a você mesmo. E ele responde, olha só, tudo isso tenho observado. Ele era um cidadão que levava a religião a sério. As práticas religiosas ele levava a sério. Tudo isso eu tenho observado. Ele só não contava com o que Jesus vai dizer mais à frente. Diz, olha, então, meu amigo, tudo bem. Mas se você realmente quer chegar lá, você tem que vender os seus bens e distribuir o seu dinheiro para os pobres. Aí, então, o texto diz que ele se retirou da presença de Jesus, triste, porque era dono de muitas propriedades. E essa tristeza é a tristeza que tem dominado a vida de muita gente, mundo afora. Pessoas estão tristes, insatisfeitas, ansiosas, deprimidas. E muitas chegam lá no fundo do poço e não vem outra alternativa a não ser tirar a própria vida. Isso, inclusive, tem aumentado entre os jovens. Essa tristeza, essa insatisfação, esse perder o gosto pela vida. O negócio é muito sério. Aquele homem, aquele rapaz rico, empreendedor, herdeiro, sei lá, ele se retirou da presença de Jesus triste. O que nós podemos aprender com essa história e dentro desse tema, possuidor ou possuído? Em primeiro lugar, o que nós precisamos aprender é que as coisas não podem nos dominar. As coisas não podem nos dominar. No último versículo aqui do texto, diz que ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Repetindo de novo essa questão. O problema dele não era que ele possuía propriedades, possuía as coisas. O problema dele é que ele era possuído pelas coisas. As coisas o possuíam, na verdade. Esse era o problema. Não era que ele possuía as coisas, mas é que as coisas o possuíam. Esse era o problema. E esse é o problema de muita gente. O problema não é ter determinadas coisas, o problema é ser possuído pelas coisas. É gente que deixa de ter uma vida social porque não pode deixar sua casa sozinha, porque tem medo que entre um ladrão e roube as coisas que estão lá. É gente que vai acumulando coisas e mais coisas porque não sabe se desfazer de coisas que já não prestam, que não servem para mais nada, porque ele é possuído por essas coisas. As coisas o possuem. Eu não sei qual é a sua condição, qual é a sua situação diante das coisas. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes as coisas assumem até um tipo de personalidade. Um tipo de personalidade. As propriedades, diz lá o Salmo 49, o seguinte: porque vê-se que os sábios morrem, e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo, pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Dão o seu próprio nome às suas terras, como se as terras adquirissem uma certa personalidade.
como se as propriedades adquirissem uma certa personalidade. Nós vivemos realmente. Alguém já disse que as coisas estão sendo humanizadas e as pessoas estão sendo coisificadas. As coisas não podem dominar a nossa vida. Jesus mesmo diz aqui em Mateus, no capítulo 6, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e às coisas, e ao dinheiro, que é o meio pelo qual nós adquirimos as coisas. E quando Jesus fala de dinheiro ali naquele texto, ele está usando uma palavra que representava uma divindade naqueles dias, Mamon. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou riquezas, ou dinheiro, ou propriedades, ou as coisas. Não dá para servir. E o dinheiro não é neutro. O dinheiro realmente tem uma personalidade, sim. E se a gente não tomar cuidado, ele domina a nossa vida. E o dinheiro, então, o meio pelo qual nós adquirimos as coisas, acaba nos levando a sermos dominados pelas coisas, a sermos possuídos pelas coisas. Eu tive um vizinho que tratava melhor o seu carro do que a sua esposa. E era vizinho, assim, de porta, prédio. Não vou dizer qual prédio é para você não ficar pensando aí. O pastor morou naquele prédio, eu lembro naquele andar, tinha lá aquela pessoa. Não vou falar. Muito bem. A gente fala mal das pessoas, mas tem que esconder, às vezes, um pouco. Mas não estou falando mal, estou constatando, estou dando um exemplo aqui, gente. Não, mas era um negócio assim impressionante. Nós éramos também vizinhos de garagem. Por isso eu posso dizer que ele cuidava melhor do seu carro do que da sua mulher. O carro dele era um carro bonitão. Gente, mas ele vivia lustrando aquele carro. Ele vivia polindo aquele carro. Vivia passando aquele pretinho nos pneus do carro. O carro dele estava sempre. Os pneus estavam sempre pretinhos. As rodas brilhando. Ele cobria o painel do carro. O carro nem tomava sol, mas ele cobria o painel do carro com uma toalha. Bem bonita a toalha. A direção era coberta. Tinha uma capa na direção. E a esposa dele dizia para a Rosângela o seguinte: a gente, quando entra no carro, a gente não pode bater a porta do carro, porque quem bate a porta do carro é ele. Ele sabe qual é a intensidade certa para fechar a porta do carro. Então é ele que fecha. Várias vezes eu vi a esposa dele vindo do supermercado cheia de sacola e o carro coberto lá na garagem. O carro descansando na garagem, brilhando. E a esposa vindo lá, andando, cheia de sacola do supermercado. As coisas podem possuir a gente, se a gente não tomar cuidado. Se a gente não tomar cuidado. Você possui determinadas coisas, ou as coisas é que possuem você? Pense nisso. Em segundo lugar, as coisas não preenchem o nosso ser, a nossa vida. Não podem preencher a nossa vida. As coisas não podem preencher. Olha só o que aquele rapaz pergunta para Jesus. Aquele rapaz religioso. Mas olha só, versículo 20. Tudo isso tem observado os mandamentos. Mas olha só, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele era dono de muitas propriedades, mas havia ainda um buraco na sua alma, no seu coração. Havia um vazio. O que me falta ainda? E é muito interessante a gente observar
que não apenas as coisas não preenchem a alma humana, mas nem a religiosidade. Ele era religioso, ele guardava os mandamentos, ele tinha práticas religiosas, mas nem isso satisfazia a sua vida inteiramente, e as coisas, então, muito menos, embora ele tivesse muitas coisas. O que ainda me falta? O que ainda me falta? O livro da sabedoria, um outro livro da sabedoria, o livro de Eclesiastes, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 5, diz assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Quem ama o dinheiro, que é o meio pelo qual se adquire as coisas, nunca vai se fartar dele, nunca vai se sentir satisfeito. Pelo contrário, Paulo depois vai escrever lá para o Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro nunca vai satisfazer, as coisas jamais vão satisfazer a alma humana, os anseios mais profundos do ser humano. Olha aqui ainda em Eclesiastes, nós lemos o seguinte, no capítulo 7. A sabedoria protege, do mesmo modo que o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. A sabedoria dá vida, mas o dinheiro não. O dinheiro pode dar muita preocupação. O dinheiro pode gerar até a morte na vida de uma pessoa. Se eu não me engano, foi Pascal que afirmou o seguinte, aquele filósofo francês, que o coração do homem tem um buraco que é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Ou seja, é só Deus que pode preencher, de fato, essa falta que há no coração humano, na vida humana. Falta sempre alguma coisa. As pessoas correm, as pessoas lutam, as pessoas se esforçam para alcançar um monte de coisas, especialmente as coisas, nós estamos falando de coisas. Né? Se esforçam, empregam energia, né? se cansam, se fatigam, mas não se satisfazem. E fica aquela falta, o que ainda me falta, o que ainda me falta. Então as coisas não podem preencher o ser humano, a vida humana. Em terceiro e último lugar, nós temos que fazer uma comparação entre as coisas e as experiências. A primeira questão que a gente levantou foi que as coisas não podem dominar a nossa vida, certo? As coisas não podem dominar a nossa vida. Nós podemos possuir coisas, mas as coisas não podem nos possuir. Lembra do carro lá do meu vizinho. Segundo lugar, as coisas não podem preencher aquele buraco que existe no coração humano, aquela falta. Não podem, jamais. Em terceiro lugar, coisas versus experiências. Foi feita uma pesquisa numa universidade americana, uma universidade lá de Nova York, a Universidade de Cornell, e que traz as seguintes conclusões. Pessoas que gastam com experiências e não com objetos são mais felizes. Olha aí, uma universidade chegou a essa conclusão numa pesquisa de caráter científico, né? E que afirma isso. Pessoas que gastam com experiências
e não com objetos, são mais felizes. A pesquisa ainda diz o seguinte: experiências com os outros viram histórias que nós passamos a contar uns aos outros. E não é bom isso? A gente sentar numa roda de amigos ou em casa com a família e a gente começar a lembrar de histórias, de experiências que a gente viveu, né? E rir, né? De coisas que naquele momento era um problema e um dia a gente vai rir disso e a gente acaba rindo mesmo, né? Se divertindo e, né? Recordando daquelas experiências, histórias. Nós somos, na verdade, uma soma de experiências. Não são os objetos e as coisas que formam o nosso ser. Preste atenção nisso. Nós somos, sim, constituídos por experiências. Experiências. Então, invista menos em objetos, menos em iPhones, não troque o seu celular todo ano e gaste o seu dinheiro em experiências, em passeios, em viagens até, enfim, em convivência com os outros. A pesquisa ainda diz o seguinte: a felicidade obtida em experiências aumenta com o passar do tempo. Olha só que interessante. Ao contrário da satisfação que temos ao gastar dinheiro com coisas. Não é? A satisfação com as coisas vão diminuindo. Vão diminuindo. Você precisa, é como droga, precisa cada vez mais, cada vez mais. E as coisas são assim também. Você precisa de cada vez mais, cada vez mais. Mas as experiências não. A satisfação com as experiências que nós vivemos, elas vão se ampliando de acordo com o tempo. Elas viram histórias que a gente vai contando, que a gente vai lembrando. Então, invista mais em experiências. Curta a natureza. Aproveite o mar. Nós moramos numa cidade que tem 42 praias. Eu agradeço a Deus constantemente por ter me trazido para Florianópolis. E aí começa o verão, o pessoal já começa, pastor, já está meio queimadinho, né? Estou mesmo, porque eu e a Rosângela, nós amamos o mar. Amamos a praia, ir para a praia, andar na praia, pisar naquela água, caminhar na praia. Tomar aquele sol cheio de vitamina D. Você está com a vitamina D? Que agora é moda também. Né? Vitamina D baixa. É moda, porque todo mundo agora vai fazer exame de sangue e a vitamina D está lá embaixo. Né? Mas o sol está cheio de vitamina D. Então tome vitamina D através do sol. Curta a natureza, as belezas naturais. Saia, né? Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Vai fazer um piquenique. Vai lá no horto. E é tudo de graça. Você não precisa gastar nada. É de graça. Mas se quiser gastar um pouco mais, vai fazer um passeio. Vai lá para onde? Vai fazer um passeio lá em Pomerode. Né? Vai aqui para Santo Amaro. Santo Amaro é mais pertinho. Entende? Vai dar um passeio em Biguaçu. O que tem de bom lá em Biguaçu? Tem alguma coisa lá. Vai aqui em Palhoça. Entende? Oi? Olha só. Então tem... Gente, experiências. Faz um piquenique com a sua família. Entende? Experiências. Conviva com as pessoas. É isso que vai dar sentido para a sua vida. É isso que vai te fazer mais feliz. E não é ficar aí trabalhando desesperadamente
para ter dinheiro para comprar coisas e mais coisas, muitas delas inúteis. E aí você não tem mais tempo. Porque você está trabalhando demais para ganhar dinheiro, para comprar coisas cada vez mais, e você não tem mais tempo e disposição para apreciar a natureza, para sair com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, para passear com seus filhos, para vir à igreja. Chega no domingo, você está acabado, você está acabada, não tem disposição para vir à igreja. E vai deixando de vir à igreja, vai deixando de vir ao culto, se esquecendo do que acontece no culto. Há toda uma atmosfera espiritual que nos cerca aqui. Só o fato da gente vir aqui para cultuar a Deus, nos encontrarmos, até independentemente do pregador, do louvor, a gente já está sendo abençoado, a gente está sendo tocado pelas hostes celestiais. E tem gente que prefere ficar em casa, vendo televisão, assistindo Fantástico, aquele negócio chato. Chega a ser maçante. Entende? Experiências com os outros, experiências com Deus. E não coisas. Você é possuidor, possuidora, ou possuído, ou possuída pelas coisas? As coisas não podem dominar a nossa vida. Seja o que for. Não podem dominar a nossa vida. Não permita que isso aconteça na sua vida. As coisas, sejam elas quais forem, não podem preencher o vazio que há na alma humana. Trazer satisfação de verdade para a alma humana. Nenhuma coisa, nenhuma propriedade, nada. E as coisas não podem tomar o lugar das experiências na nossa vida. Das vivências, das convivências que a gente precisa ter com a família, com os amigos, com a igreja. Então, como é que está a sua vida? Você está vivendo para quê? Em função das coisas? Ou em função das pessoas, das experiências, das vivências? Não é problema a gente ter coisas. Não é problema. O problema é sermos possuídos pelas coisas. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Mas tem uma coisa que deve nos possuir. Há uma coisa assim que precisa nos possuir. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: e não se embriaguem com vinho. Com cerveja pode? Não. Nem vinho, nem cerveja, nem uísque. Não se embriaguem. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve ser possuído, você deve ser possuída, nós devemos ser possuídos sim pelo Espírito de Deus. Aí a gente tem que ser possuído por esse Espírito Santo, por esse Espírito que nos dá vida, por esse Espírito que nos ensina o caminho em que nós devemos andar, por esse Espírito que nos traz sabedoria, por esse Espírito que nos ensina a viver de maneira intensa, de maneira profunda e significativa. Então deixe-se encher, deixe-se possuir pelo Espírito de Deus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, orando, vivendo em comunhão, participando da adoração pública, da vida comunitária na igreja.
Deixe-se tomar pelo Espírito Santo. Você vai ser feliz. Você vai viver muito melhor. Mas jamais deixe-se possuir pelas coisas. Domine as coisas. Mas não se deixe dominar por elas, porque aquele jovem, porque era possuído pelas propriedades, saiu triste e não seguiu a Jesus Cristo. Siga Jesus. Encha-se do Espírito e siga Jesus bem de perto, porque nisso há vida, há sentido, há propósito, há significado, há felicidade. Deus te abençoe. Amém.